dia. Eu quero dividir nessa manhã uma palavra que está aqui no livro de 2 Crônicas 7, versículo 11. O título dessa palavra é Aliança do Senhor com Salomão. Assim, versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que palavra maravilhosa! Nesses dias maus, nesses dias de tristeza, de dor, de aflição, de ansiedade, o Senhor, Ele já tem para nós uma palavra, Ele já tem para nós uma resposta. Um dia Salomão decidiu ali, o sonho de Davi, construir uma casa ao Senhor, construir um templo para Deus. E Salomão, ele construiu e ele orou a Deus. Ele falou: Senhor, olha, quando nós fizermos uma oração, quando nós clamarmos neste lugar, que os teus ouvidos estejam atentos, que aquilo que nós falarmos, orarmos e buscarmos neste lugar, que o Senhor ouça, que o Senhor escute, que o Senhor intervenha. E a palavra do Senhor fala que ali de noite, após a oração de Salomão, o Senhor respondeu. E o Senhor falou para Salomão: Salomão, combinado, vamos fazer desse jeito então. Os meus ouvidos e os meus olhos estão atentos para esse lugar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele orar e me buscar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, e tiverem eu como Senhor da vida deles e andarem diante de mim, então se houver uma praga sobre a terra, se houver uma praga, uma devastação de gafanhotos, ou se cessar a chuva, mas se o meu povo clamar a mim, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra, porque os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos para a oração que subir deste lugar. E um dia Neemias, ele teve essa mesma iniciativa com Deus. A palavra do Senhor fala que ele era copeiro do rei, e um dia ele escutou as notícias sobre Jerusalém, e ele viu que Jerusalém estava no estado de miséria, as portas estavam destruídas, queimadas a fogo, os muros destruídos, e ele viu que Jerusalém estava vulnerável a todos os inimigos, e ele viu que o povo daquela terra, daquela nação, que era a nação dos pais dele, onde estava o sepulcro dos pais, estava assolada, e aquilo contristou o coração de Neemias. Aquilo bateu no coração de Neemias e causou uma tristeza no espírito dele. E ele falou: eu não posso ficar aqui numa boa, no palácio, e não fazer nada sobre aquele povo, sobre aquela nação. E a palavra do Senhor fala que Neemias, ele teve uma primeira atitude. A primeira atitude dele foi de orar, foi de buscar ao Senhor, foi de se humilhar diante de Deus e chorar por Jerusalém e falar: Senhor, olha como está aquela terra, intervém, Senhor, entra com uma providência sobre aquela nação. E Deus se agraciou da oração de Neemias. Aquela oração, ela moveu o coração de Deus. Aquela oração, ela penetrou no altar, no Santo dos Santos. E Deus, ele liberou todas as coisas através da vida do rei, para que Neemias voltasse para Jerusalém e reconstruísse aquele lugar. E a palavra do Senhor fala que Neemias, ele não fez aquilo sozinho. Neemias, ele jamais seria capaz de reconstruir Jerusalém sozinho. Ele teve a atitude de intercessor.
Isso ele foi sozinho para o altar, isso ele chorou sozinho, isso cada um de nós, em cada casa, em cada lar, nós precisamos fazer individualmente, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos pecados da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, individualmente clamarmos e tocarmos no coração de Deus através da nossa busca e através da nossa oração. E o Senhor nos céus, ele vai ouvir o nosso clamor e ele vai perdoar os nossos pecados, e ele vai perdoar os pecados da nossa nação, se nós nos prostrarmos em humilhação diante de Deus e falar: Senhor, perdoa a corrupção do Brasil, perdoa a imoralidade, perdoa todo derramamento de sangue, perdoa, Senhor, todo o mal que a nossa nação, que o nosso povo tem cometido diante de Ti, tudo que tem subido como abominável diante do Teu altar. Tenha misericórdia hoje, traga, Senhor, limpeza sobre a nossa nação. E se houver um aquebrantamento dentro de nós, o Senhor, ele vai nos perdoar e ele vai curar a nossa terra como uma nação, ele vai sarar a nossa terra, e o Senhor há de ter misericórdia do nosso povo, porque a palavra do Senhor fala que Deus teve misericórdia ali de Jerusalém, através da vida de Neemias, através de uma única oração. Deus movimentou o rei da Pérsia, movimentou todas as coisas em prol de Jerusalém, para liberar recursos, para liberar materiais, para que Neemias pudesse passar pelas províncias. Houve uma liberação no natural, mediante um clamor no mundo espiritual. E nós, como nação, individualmente, podemos clamar e mover os céus. Deus, ele está esperando uma atitude nossa como igreja, como povo, como nação. A palavra do Senhor, em Salmo 133, fala que na união o Senhor ordena a bênção dele. Individualmente nós vamos chorar por essa nação. E a nossa união em oração e o nosso clamor como corpo de Cristo, como pessoas desse país, essa mobilização de oração, de jejum, de clamor, ela vai mover o coração de Deus, e o Senhor há de ordenar a bênção dele sobre essa terra, por misericórdia, por amor, porque foi isso que Deus falou para Salomão. Salomão, olha, vamos fazer assim, se o povo me buscar e se arrepender dos seus pecados, seus maus caminhos, eu vou ouvir a oração e eu vou perdoar, mas também, se o povo não se posicionar, aí eu também não prometo cuidar, não prometo zelar. Então, é tempo de, ao invés de nós ficarmos ouvindo notícias e nos apavorando e deixando esse espírito de ansiedade, de medo entrar no nosso coração, é tempo de nos ajoelharmos e orarmos pela nossa família, pela nossa casa, por aquele que não tem tido temor a Deus, aquele que tem andado na imoralidade, debaixo do pecado, dos vícios. É tempo de nós clamarmos e orarmos por eles, e orarmos por essa terra como nação, e falar: Senhor, perdoa o pecado dessa terra, sara, cura o Brasil, diante de tantas coisas, de tantos cenários que nós vemos diariamente. É tempo de clamarmos, e a oração na tua casa, a oração do outro na casa dele, a oração do outro, vai se transformar no coletivo. E esse coletivo em oração, ele vai produzir um fruto diante de Deus. Ele vai produzir um efeito maravilhoso diante dos céus. E a palavra do Senhor, ela não mente, ela não volta atrás, ela cumpre aquilo que Deus falou. E se um dia Deus colocou e permitiu essas palavras ali para Salomão, Deus sabia do que viria, Deus sabia o que nos esperava, Deus sabe de todas as coisas, até porque a palavra, né, nós estamos vivendo o último tempo da igreja mesmo aqui na terra. Se nós lermos o livro de Apocalipse, quantas coisas se cumprindo, quantas coisas chegando perto, quantas coisas se manifestando. Então, Deus já havia nos alertado sobre todas as coisas que viriam sobre a terra. Deus já havia alertado o povo dele. Deus já estava nos despertando desde sempre, através da Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos entender o trabalhar e o agir do Senhor, e as coisas ficarão mais simples, mais fáceis de entender dentro de nós. Então, clame, ore, se humilhe, chore por essa nação, chore pela tua casa,
clame pela tua família, clame pela tua parentela e leia a Bíblia. E leia a palavra do Senhor, porque todas as respostas, elas estão aqui, ó, na palavra de Deus. Todas as respostas estão aqui. E aqui existem armas poderosas, armas de guerra, que muitas vezes nós não usamos essas armas, porque não temos conhecimento do que está escrito na Bíblia. Então, independente da sua religião, independente da sua crença, leia a Bíblia. A palavra fala que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, aquilo se torna... Deus, ele vai clareando, dando luz, rompendo com as trevas, quebrando a falta de entendimento. E ele vai te esclarecendo, tirando os teus medos, tirando suas dores, tirando suas enfermidades. Porque a palavra, ela tem poder de vida. Ela tem poder de vida. Então... não fique com medo, não fique espantado, mas vai orar, vai para o altar de Deus, vai jejuar, vai clamar, como você nunca clamou, como você nunca orou antes. Esse é o tempo de nós nos unirmos em oração e individualmente. Deus vai olhar lá do céu e Ele vai falar, olha, minha igreja ora. Olha, as pessoas estão posicionadas, as pessoas estão crendo, as pessoas estão buscando a palavra, elas estão se humilhando por essa nação. E eu vou responder com amor e com graça e com misericórdia. E haverá a marca do sangue do Cordeiro sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família e sobre todos aqueles que crerem na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe cada um, se encha da palavra, se encha daquilo que te dá vida e esperança. Amém? Deus os abençoe.